Olá, caros irmãos, sou eu, o diácono permanente Márcio Ramos, do canal Servo de Maria, e venho apresentar para vocês aqui no canal hoje um pedido que me fizeram para falar sobre o ato de contrição. E por que essa pessoa, foi uma amiga que me fez esse pedido para falar sobre o ato de contrição? Porque quando eu estou celebrando, eu celebro a palavra, e quando estou celebrando, eu também dou a Sagrada Comunhão para todos que estão lá na igreja rezando, celebrando a palavra comigo. Então, eu gosto de, antes de comungar e dar a comunhão para todos, de rezar o ato de contrição. Mas aqui tem um detalhe que eu quero colocar para vocês, porque tem o ato de contrição, que é uma oração da Igreja Católica, e tem a contrição. Então aqui é um detalhe que precisamos prestar atenção, estar atento, o significado de cada um, o que é cada um deles. Então, eu quero apresentar para vocês o que a Igreja Católica, a nossa igreja, apresenta para a gente nessas duas situações, o ato de contrição e a contrição. Então, eu vou apresentar, lendo para vocês o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, que eu já apresentei para vocês em outros vídeos, eu vou apresentar aqui também. Então, ouçamos. A contrição. É o parágrafo 1451. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste numa dor da alma e detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro, quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo. Aqui já é o parágrafo 1452, eu avancei um pouco. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo. A contrição é perfeita, contrição de caridade. Esta contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais. Sim, inclui a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Pois bem, quero ler aqui para vocês também, ainda aqui no Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo 1492, onde diz o seguinte: o arrependimento, também chamado contrição, deve inspirar-se em motivos que decorrem da fé. Se o arrependimento estiver embasado no amor de caridade para com Deus, é chamado perfeito. Se estiver fundado em outros motivos, será imperfeito. Então, aquele que quiser obter a reconciliação com Deus e com a Igreja, deve confessar ao sacerdote todos os pecados graves que ainda não confessou e de que se lembra depois de examinar cuidadosamente sua consciência, mesmo sem ser necessária em si a confissão das faltas veniais. A Igreja não deixa de recomendá-la vivamente. Parágrafo 1497. A confissão individual e integral dos pecados graves, seguida da absolvição, continua sendo, ou seja, prestem atenção, continua sendo o único meio ordinário de reconciliação com Deus e com a Igreja. O único meio, O sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, ainda é o único meio, de se encontrar de novo com Deus, fazendo a reparação dos seus pecados. Pois bem, então, caros irmãos, a contrição é um ato que nós nos reconhecemos pecadores, e esse ato, esse sentimento que há dentro de nós, nos incomoda de tal modo, e aqui eu quero dar um exemplo, como acontece comigo, já aconteceu, eu acredito que vai acontecer ainda muitas vezes na minha vida, enquanto eu aqui estiver, aqui nesse mundo. Muitas vezes eu passei noites
em claro, sem conseguir dormir, incomodado. Algumas vezes chorei, né? Porque eu sabia que havia pecado. E fiquei tão incomodado que não dormi, né? Porque eu sabia que eu tinha ofendido a Deus. Tinha ofendido a igreja a qual eu pertenço, a qual eu fui batizado, a qual tem cuidado de mim e me conduzido. Então, a contrição, ela é uma ação de Deus também dentro do nosso peito, dentro do nosso coração, dentro da gente, que chama a nossa atenção. Então, quando nós nos afastamos de Deus através do pecado, né, Deus toca em nosso coração, né, e sentimos essa dor, essa incomodação, vou chamar assim nesse momento, né, para que voltemos para Ele. Então, voltemos para Ele, né, porque reconheçamos, nos sentimos, né, que estamos perdendo essa amizade com Deus. Então, quando nós percebemos que estamos nos afastando de Deus, estamos perdendo essa amizade, né, é a contrição. Né? Ela é uma contrição perfeita, né? Porque é por amor a Deus, é pelo amor de Deus, né, que estamos perdendo o amor de Deus. Então, queremos nos reconciliar com Ele. E aí, eu quero colocar aqui para vocês, neste momento, uma outra situação que se chama atrição. O que é atrição? Vou, de novo, usar o Catecismo da Igreja Católica, tá? O parágrafo 1453, diz o seguinte: a contrição chamada imperfeita ou atrição também é um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo, nasce da consideração do peso do pecado ou do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador. Contrição por temor. Este abalo da consciência pode ser o início de uma evolução interior que será concluída sob a ação da graça, pela absolvição sacramental, por si mesma. Porém, a contrição imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves, mas predispõe a obtê-los no sacramento da penitência, ou seja, na confissão. Então, prestemos atenção aqui nesse momento. O que é atrição? A atrição sou eu, né? Eu falei para vocês agora há pouco sobre a contrição. Quando eu percebo que eu pequei, começo a sofrer e sofro, porque eu percebo que estou perdendo a amizade de Deus pelo meu pecado. Então, é contrição. Agora, a atrição é quando eu pequei e percebo que ofendi alguém ou a Deus, e porque eu ofendi a Deus ou alguém, eu estou perdendo o céu e vou ser condenado ao inferno, né? À punição que eu irei receber. Então, eu tenho medo, né, desse pecado por causa da punição. Não porque eu estou perdendo a amizade de Deus, o amor de Deus. Estão entendendo a diferença de contrição e atrição? A contrição é o reconhecimento perfeito, né, do medo, certo? De estar perdendo o amor de Deus, se afastar de Deus. E já a atrição é: eu serei punido pelos meus atos, pelos meus pecados. Então eu quero me reconciliar com Deus, não por amor, mas por me preocupar que serei punido. Então é chamado de contrição imperfeita. É uma forma que Deus também, né, o Espírito Santo está agindo dentro de nós. E quando nós somos tocados dessa forma, também precisamos buscar o sacramento da reconciliação, né, a confissão. Eu vou até o padre, né, e falo para ele: olha, padre, eu pequei, né, por esse motivo, e é necessário que eu fale ali, né, por que eu estou ali? Não, eu estou aqui, padre, não é porque eu estou arrependido, porque eu estou perdendo a amizade de Deus, não. Estou aqui porque eu tenho medo de ser punido por Deus, né? Também até pela própria justiça do homem, dependendo do pecado que eu cometi. Por exemplo, se eu tiver roubado,
Muitas pessoas têm esse medo, né? E é um pecado, roubar é um pecado, além de ser um crime, é um pecado, tá bom? Então eu tenho que falar isso para o padre. Então ali naquele momento o padre vai conversar comigo, certo? Vai me orientar para que eu entenda que a contrição perfeita é aquela do reconhecimento de perder o amor de Deus. Então, meus irmãos, busquemos refletir a nossa vida. Busquemos refletir sobre esse tempo que estamos vivendo, o tempo da Quaresma, que ele é próprio para isso. O tempo da Quaresma é um tempo de deserto, onde eu me afasto das coisas deste mundo, sem sair dele, tem esse detalhe, sem sair dele, né? E olhando para dentro de mim, olhando em volta de mim, tudo aquilo que eu estou vivendo, se é correto, se não é correto. É o deserto. A Quaresma é isso. Para que eu possa me reconhecer pecador. Então eu convido vocês a fazerem essa reflexão junto comigo nesse tempo quaresmal, para que possamos, no final desse tempo, podermos celebrar a Páscoa do Senhor e celebrar com alegria, celebrar sabendo que somos amados por Deus e que estamos amando Deus, que não estamos nos afastando dele. Agora, eu quero colocar aqui, né, o ato de contrição que essa amiga pediu para eu falar, que é uma oração que eu faço, como eu falei para vocês. Eu vou ler aqui para vocês, né, essa oração, e irei rezar aqui com vocês, né? Prestem atenção como ela é bela, como ela nos chama, nos convida a nos aproximarmos de Deus por amor. Prestemos atenção. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom, digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, muito me pesa, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido, mas proponho firmemente, ajudado com os auxílios da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão pela vossa infinita misericórdia. Amém. Então, esse é o ato de contrição, né, que essa amiga pediu que eu falasse aqui, que é uma oração. Que essa oração é necessário que também a façamos quando nós vamos à missa. Não apenas quando o diácono está celebrando, né? É um ato de reconhecimento de ser pecador. Estamos caminhando, né, para a maior graça que existe aqui na terra, que a igreja nos oferece, né? O amor de Deus que está em seu Filho Jesus Cristo, onde nós podemos, né, comungar ao seu corpo e o seu sangue, né? Não existe amor maior do que esse. Então, façamos sempre essa oração de contrição, né? De falar para o Senhor: olha, Senhor, eu estou vindo aqui na tua casa, estou vindo à tua mesa, né, o teu banquete, né? Então eu quero me preparar para poder estar contigo. Então, meus irmãos, aprendamos a fazer essa oração. Aprendamos a fazer não apenas com palavras, mas com a vida também. Com a vida. Porque o que é mais importante? Falar ou viver? Acredito que sim, é viver. Viver na graça de Deus, viver no amor de Deus, né? Tendo forças, né, com Deus e em Deus para enfrentar essas batalhas que nós temos todos os dias diante das dificuldades que o mundo nos oferece. Então, quero terminar aqui, né, e convidando a vocês, né, a viver essa quaresma com intensidade na graça e no amor de Deus. Quero concluir também dizendo para vocês que no final desse vídeo, a descrição, né, dessa explicação está no próprio link, né, no final desse vídeo. Você pode acessar aí. E peço que vocês também possam curtir, né? E se vocês entenderem, gostarem desse vídeo, dessa pequena catequese, que passe para aquelas pessoas que vocês acreditam que estão precisando dessa pequena catequese. Passe para aquelas que também ainda já conhecem, né, mas precisam se aprofundar mais. E peço a vocês, busquem o catecismo da nossa igreja
da Igreja Católica. Ele é rico em tudo aquilo que nós precisamos. Então, termino aqui desejando a todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso. Peço desculpa a vocês, precisei interromper esse vídeo, né? Porque onde eu moro aqui na minha paróquia, Nossa Senhora de Fátima, né? Eu moro próximo à linha férrea, né? Então, começou a passar um trem aqui, eu fiquei preocupado de incomodar a oração que nós iremos fazer, que eu irei fazer com todos vocês e por vocês. Pedindo aquela que é a nossa mãe, aquela que eu chamo de minha mãe. Um amor muito especial que eu tenho por ela, nossa mãe do céu. Quero rezar por todos vocês neste momento, para que, se você ainda não fez o seu ato de contrição, se está vivendo um momento de atrição, que busque a confissão. Busque o seu padre, peça orientações a ele. Se você tiver na sua paróquia um diácono permanente ou um diácono transitório, que você possa pedir a ajuda dele também. Nós estamos nas nossas paróquias justamente para ajudar. Então, rezo com vocês neste momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma semana abençoada, na graça de Deus.